hoje nós vamos aqui em homenagem a outubro, que é o mês das crianças. A gente vai estar falando sobre um assunto que é muito importante, né, para cuidar dos nossos pequenos, que é a ansiedade infantil. Precisamos falar sobre isso, né, Thaís? Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Terapia Etc e tal. Eu sou a Thaís Rosa, psicóloga, e a E eu nossa, sou a Tina. a nossa anfitriã de hoje, que vai falar sobre... O mês de outubro, geralmente, a gente fala do Outubro Rosa, mas esse ano a gente decidiu fazer diferente. A gente quase não fala coisas voltadas para o público infantil. Então, hoje as dicas são para as mamães aí que lidam com crianças ansiosas. A gente não atende, né, crianças, mas a gente atende mamães, né, dessas crianças, papais, e a gente também atende adolescentes, né? E Thaís, é um número assim bem interessante, né? Eu estava olhando aqui que de 10 a 15% da população que está na idade da infância e adolescência, elas apresentam algum tipo de transtorno que tem um fundo ansioso. É um Né? número até significativo, né? E que faz a gente pensar o que está fazendo com que as nossas crianças fiquem ansiosas. O que está gerando isso, né? E é sobre isso que a gente vai falar A gente vai falar um também, pouquinho. também. E assim, ansiedade, né, Thaís, todos temos, né? A gente já fez alguns episódios aqui falando de ansiedade, principalmente da ansiedade no geral, nos adultos, né? Mas ansiedade, ela faz parte mesmo do ser humano, ela é inerente ao ser humano. Agora, quando essa ansiedade começa a trazer para a gente uma disfuncionalidade, aí sim a gente pode começar a se preocupar. Né? Só que aí, se a gente pensar por esse lado, né, Thaís, quando a gente é adulto, a gente às vezes tem mais conhecimento da gente mesma e a gente consegue ver que tem algumas coisas acontecendo esquisitas na gente que pode, de repente, ser ansiedade. Se não for ansiedade, por exemplo, você sente uma taquicardia, alguma coisa, Uhum, você vai procurar o médico. Aí sim. você vai procurar um médico, ele vai falar: não, clinicamente você está bem. Será que não é legal você procurar um psiquiatra, um psicólogo para uma avaliação? Porque pode ser de fundo emocional, né? Um exemplo, só que a criança, dependendo da idade, né, e da maturidade dela, ela não vai saber o que está acontecendo, ela não vai conseguir explicar. E às vezes até os pais têm dificuldade, né, em distinguir o que está acontecendo. Então a gente vai aqui passar por algumas coisas, né, para dar algumas dicas, que eu acho que isso é importante, de olhar para essas crianças e para esses adolescentes, né, com mais atenção, para que ajude, né, a identificar isso o mais rápido possível, caso esteja ocorrendo, Sim. né? E acho importante até colocar, né, Tina, que é claro que assim, né, como você colocou, hoje em dia a gente tem visto um número significativo de jovens com ansiedade. Uhum. Claro que existe a ansiedade normal, como você colocou, mas muitas vezes isso está muito relacionado ao ambiente que essa criança convive. Eu vejo muito por essa perspectiva, porque se você tem. Existe uma estatística que a Tina vai falar, mas geralmente pais ansiosos têm filhos ansiosos. A gente já dando um spoiler aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também o excesso de estímulo Sim. tem deixado as crianças e os jovens muito mais ansiosos. E aí a gente está falando de estímulos diversos. Não só da internet, do TikTok, das redes sociais de modo geral, mas também, por exemplo, uma criança que tem uma quantidade grande de atividades. O pai. Tarefas demais. Exato, sei lá, você coloca a criança no balé, na natação, no inglês, no sudoku, fica o dia inteiro na escola, enfim, tudo isso vai gerando uma ansiedade na criança. E é importante investigar até para saber se isso também, se a ansiedade ela é um sintoma, mas o que está por trás. Exato. O que está causando? O que está Exato. levando a isso, né? Exato. É uma ansiedade porque ela tem uma necessidade, por exemplo, de atender a expectativa dos pais de que ela desempenhe bem uma função ou desempenhe todas essas funções com excelência? Quais as expectativas que os pais estão colocando nessas crianças para gerar isso? Exato. Mas enfim, bora lá. Bom, a gente volta agora para alguns transtornos de ansiedade em crianças e adolescentes, né? A gente vai falar um pouquinho. A gente tem o transtorno de ansiedade de separação. Esse transtorno ele é muito voltado para crianças durante a pré-escola, 4, 5 anos de idade, mais ou menos.
tá? Realmente, esse transtorno, ele é voltado para a criança. Se vocês olharem no DSM, né, ele está todo voltado especificamente para crianças, né? Então, vamos pensar aquela ansiedade excessiva, onde o pai, às vezes acontece muito na escolinha. Você vai levar a criança na escolinha, né? Ela está fazendo uma coisa diferente e ela tem aquele medo do tempo, do período de ficar sem a presença dos pais na escolinha. Aí ela fica na escola chorando. Isso, às vezes, no começo é normal. Por quê? Não Sim. está acostumado com o ambiente, né? Nunca foi para a escolinha, às vezes, é a Um ambiente primeira novo, vez, um né? ambiente novo, pessoas novas, professoras novas. Eles têm lá tudo para cuidar disso. Então, né, com o tempo, geralmente 1, 2 semanas, a criança vai começando a se adaptar, vai começando a fazer amizade, né, tudo. Mas quando isso começa a se tornar por um tempo mais longo, você perceber, né, já tem que olhar um pouquinho com mais atenção para isso, né? Sim. Outra coisa, às vezes, a criança ela tem tanto medo de ficar longe de pai ou mãe ou dos cuidadores que ela evita ir, por exemplo, tem um super programa bacana. Você pode ir brincar na casa do coleguinha. Se o pai e a mãe não estiver presente, ela fica nervosa. Sim, Às vezes deixa até de ir, né? sim, mas até porque pensando nesse aspecto, Tina, vamos pensar para nós adultos. Quando a gente vai se deparar com uma situação nova, a gente fica extremamente ansioso, a gente fica com aquela sensação de nervoso, o que será que vai acontecer? A criança, como muitas vezes ela não sabe verbalizar, a forma dela expressar que ela está ansiosa, que ela está desconfortável com aquela situação, muitas vezes é chorando. Então é até comum a criança chorar quando vai para a escolinha no início. Isso. E tem uma coisa também, é perceber, não sei, tá assim, as crianças brincando, entretidas com o brinquedo em algum lugar, e tem uma criança ou outra específica que fica olhando, procurando onde está o pai, a todo momento, em alerta. Você percebe aquela criança meio durinha, rígida, que fica sempre em alerta, não consegue ficar lá leve, totalmente presentificada, né, naquela atividade. Então, isso também podem ser alguns sinais, né, de uma criança muito atenta com alguma coisa. Então, por exemplo, ela não consegue relaxar. É meio essa ideia, né? Não consegue relaxar. Porque tem criança que você olha, tá lá brincando e esquece até que tem pai e mãe, né? Quando você vê, a criança até sumiu, tem que ir atrás. Sim. E tem criança que não, ela fica como se estivesse te espionando, dá essa ideia, né? Mas é como se tivesse um radarzinho. Deixa eu ver se tá tudo bem, se eu não tô em perigo, se eu não tô sozinha, se meu pai não foi embora, não saiu, não fugiu, né? Tem tudo isso também. Porque daí também vem a insegurança, né? Exato, o medo de ser abandonado. O medo do abandono, né? E aí, de novo, tem que olhar para a relação dessa criança com esses pais, porque essa criança sente essa sensação de insegurança. O que acontece no contexto dela? Por quê? Naturalmente, óbvio, né? Num primeiro momento, no momento da separação ali dos pais, separação que eu digo quando a criança vai para a escola, ou quando a criança está brincando com outras crianças, tem ali um momento em que ela vai precisar socializar e conviver com outras crianças, ou brincar no parquinho. Naturalmente, ela pode ficar um pouco mais retraída, um pouco, né? Isso. Mas a questão aqui, gente, é o exagero, que eu acho que é importante a gente pontuar. Tudo que nós estamos falando é o excesso. É quando passa, né? Quando passa do natural. Do limite. Para depois o pai e a mãe de casa ficar aí. Meu Deus, meu filho tá mais durinho, não tá querendo brincar, tá preocupado com a minha saída. Pronto, meu filho tem ansiedade. Não é assim, tá, gente? É uma coisa que você vê quantidade, né? E realmente isso é uma coisa que é muito alta. Isso, né? é a quantidade versus intensidade. Vezes a intensidade, é isso mesmo. E tem o transtorno de ansiedade social também, fobia social. Isso também pode acontecer adolescente, pode acontecer com criança, mas também é frequente em adolescentes, né? Porque eu penso, os adolescentes eles estão começando a conhecer mais o mundo, né? A participar mais de grupos, de outras coisas. Então tem um pouco esse, né, esse medo, mas aí a fobia ela é um medo desproporcional dessa coisa de socializar, né? Ou de lugares, de repente, que tem uma interação ali acontecendo, a pessoa não consegue entrar quando tem muita gente, pode acontecer várias coisas assim. Então, se a gente pensar, acomete os adolescentes? Sim, mais os adolescentes, em função do momento de vida que eles estão vivendo, mas não quer dizer que isso não possa acontecer com crianças e também com os adultos, né? Pode acontecer. Tem o mutismo seletivo, esse eu acho assim, a gente vê Tem bastante, né? e fala, não, a criança tá provocando, né? Que não quer falar com tal pessoa.
né? E acontece mesmo, né? A criança fica muda. Ela não quer comunicação em um determinado ambiente com pessoas, de repente, que são estranhas para ela. Pode acontecer. Ou num determinado ambiente específico, né? Então, ela não fala. Aí, quando a criança não fala, aí chega em casa, Fala mais que tudo, né? né? E se a gente for perceber, olha como tudo é insegurança, né? Sim. Porque quando ela tá em casa, de repente ela fala, ela se sente segura. E tem crianças também que é engraçado, às vezes ela não fala com determinadas pessoas. E com algumas ela de repente até fala. Alguma coisa ali fez com que ela confiasse mais, né? E se abre. Exato, exato. E isso é um ponto super importante que você colocou, Tina, porque veja, uma criança que tem este comportamento com determinadas pessoas, às vezes a criança não gosta, né? E aí vamos colocar aqui que de repente, vamos chamar de uma intuição, talvez, Uhum, né? De uhum. que aquela pessoa não é confiável, Sim, passa isso para ela de passa isso alguma para ela de alguma forma. forma, uma sensação de que ela não tá, que ela não pode ficar confortável. E em algumas situações também pode acontecer dessa criança estar sofrendo algum tipo de bullying ou algum tipo de abuso. Tem que ficar de olho, Tem que ficar de olho. né? E aí a gente tem o transtorno de ansiedade generalizada, qualquer idade, né? Que é o famoso transtorno. Qualquer coisinha é medo exagerado, né? Que a gente fala, uma tensão frequente. É aquilo de ficar em estado de tensão, como se algo ruim realmente fosse acontecer a qualquer momento. Isso tem. Medos e preocupações desproporcionais em variadas situações. Aí não é uma situação específica, tá? Poderia ser, ah, não, só porque saiu de casa. Não, dentro de casa, alguma coisa, por exemplo, uma conversa que está acontecendo ali, um assunto, pode gerar uma ansiedade na criança, ela ouvir ou no adolescente. Por quê? Esse transtorno de ansiedade generalizada, ele é um dos transtornos de ansiedade mais comuns. Acomete todas as idades, mas principalmente adultos, tá? Mas é uma coisa também que as crianças não estão livres disso. Então, fiquem atentos, né? Então, assim, é aquilo que a gente falou já em outros episódios. O negócio é desse tamanho e você amplifica. Então, você imagina, se o adulto já faz isso, tendo recursos, imagina uma criança. Eu pensei na hora naquele Fantástico Mundo de Bob, que ele Exato. tem aquele mundinho dele, que ele Verdade. cria, né, as situações, né? Então tem aquela coisa, hoje tem coisas mais de monstros, né? A criança ela vê aquilo como uma situação de perigo, às vezes muito grande, ou de insegurança muito grande, ou de abandono, né? Não é muito bem aquilo, mas ela vê aquilo amplificado. Então pensar, se eu adulto também faço isso, imagina uma criança que não tem o conhecimento e o controle de tudo ainda ali, né? E nem consegue ainda também elaborar e dar nome às suas emoções. A criança, muitas vezes, ela não sabe o que ela está sentindo, ela só sente. Quem nomeia para ela é o adulto. Sim, ela não consegue Ela não explicar. consegue explicar. Eu sempre brinco, né? Eu falo, gente, eu brinco com os meus pacientes, eu falo, gente, a ansiedade é a barata na parede. Eu brinco. Porque você tá no escuro, aí tem aquela luz, né? Aquela meia luz, e aí a barata passa, e quando você olha na sombra, você vê um monstro na parede. E quando você acende as luzes que você vai olhar, é só uma barata que tá passando. Então, as coisas da ansiedade sempre são dessa forma, bastante amplificadas. Então, eu falo Sim. que é a sombra da barata na parede. Mas é mesmo, é verdade. Boa colocação. Aí tem as fobias específicas, né? Então é o medo exagerado de algo ou uma situação. Então vamos pensar, sabe a criança quando vê um cachorro começa a chorar, sobe, parece que vai subir por você? Eu já tive isso. Eu já tive uma criança perto de mim que ela foi subindo em mim assim, como se ela estivesse me escalando para Uhum. ficar numa altura que o cachorro não pegasse. Isso acontece. Né? Pode ter fobia de qualquer coisa. Eu tive um que eu nunca vou esquecer. Eu não sei até hoje o que contaram para esse menino. Falaram assim: ele tem há muito tempo atrás que ele tinha medo de alface. Eu falei: como assim ter medo de alface? Ok, eu estava numa casa noturna, era dos pais deles, era de dia, ele estava ali andando porque eles estavam arrumando, estava fechada e ele estava arrumando. E tem um lugar que era tipo uma cantina e tinha um pote desse tamanho da cantina com um monte de alface lavando, boiando assim na água. E eu estava falando com ele normalmente e entrei para pegar alguma coisa lá dentro, ele veio atrás de mim. E eu vi que ele parou na porta e não entrou mais, ele ficou estático. E aí eu lembrei da história. E ele olhando
O alface ele saiu correndo, nunca mais ele pôs o pé ali. Não Nossa. sei, até hoje eu não sei o que aconteceu. Não mas descobriu que não tinha medo do descobri. alface? Ai. Eu não descobri, mas Você olha como conta, a você gente conta a vai. fofoca pela Não, metade, e aí eu fico Tina? assim, olha como é engraçado. Como que a gente vai imaginar que uma criança poderia ter medo de um alface? Você poderia pensar num cachorro, num gato, alguma coisa assim, né? Mas o que que um objeto, uma comida, aí depois a gente ficou pensando, será que forçavam ele a comer? Foi uma coisa que Poderia ser. veio. E aí ele pegou raiva daquilo, medo, né? Se você não comer alface, vai acontecer algo ruim com você, porque tem nessas coisas. Ah, se você não comer salada, você vai morrer. Não sei, né? Pode ser, Pode ser, a pode gente ser. deixou no ar, que poderia ser. Mas eu fiquei assim, porque era fobia mesmo. Ele paralisou, ele ficou roxinho. Aí ele saiu correndo, mas nunca mais ele colocou o pé ali dentro. Que loucura, né? Mas tem medos que até são comuns, medos que eu coloco como universais. Medo de cachorro é comum a criança ter. Medo da barata, né? Medo da barata, Que a barata voa no medo cabelo. do monstro. E aí tá tudo ligado à segurança que os pais vão dando para essa E a criança nesse idade processo. também, né? Porque vai ter uma certa idade que eles vão fantasiar, né? Que tem monstros, que tem uma série de coisas, vilões, né? Tudo. Sim. Então, fantasma, eles vão ficar com medo. Conforme a maturidade vai chegando, o tempo vai passando, você vai observando, né? Eles falam, o tempo vai passando, a coragem vai aumentando. Faz sentido. Uhum. Mas, assim, se você começar a ver que é uma pessoa, ela tem um certo medo com uma determinada idade, e esse medo está permanecendo ou aumentando de intensidade com idades mais avançadas, tem que também olhar isso. Sim, tem que né? procurar um profissional Tem que da procurar um psicologia para profissional. fazer isso. Né? Para ajudar, né? Tem o transtorno de pânico, que a gente já falou, né? Aquela sensação de que você vai morrer, medo iminente, que ele é muito rápido, né? Não é que nem o de ansiedade que vai Aumentando a aumentando, intensidade. vai realmente, você tem uma sensação de sufocamento, você vai morrer, tontura, alguma coisa, né? E ele começa já mais ou menos no final da adolescência, é mais frequente, tá? Tem a agorafobia, que é ansiedade relacionada a situações como ficar em transporte público, em locais fechados ou no meio de uma multidão, por exemplo. Né? Porque existe uma sensação de que será difícil você escapar dali, sair, né? Quando você se sente preso e você quer sair. E aí você entra realmente num transtorno ali, num pânico que você quer se livrar. E às vezes você paralisa também, pode acontecer. Aí você tem a sensação que você não está respirando direito também, pode acontecer várias coisas, tá? E também aí é mais comum na adolescência. Tá bom? Agora eu vou passar uns sinais e sintomas de ansiedade em crianças, né? Mas sintomas clássicos também que podem estar presentes em adultos. Então, adultos, olhem para as crianças. Se a gente sente, as crianças também podem sentir. Então, vamos lá. Hipervigilância, né? Que a gente já falou aquilo de ficar O tempo todo em em alerta. alerta. Tem a taquicardia, que também pode acontecer em criança, mas aí fica mais difícil. No adulto, ele percebe, vai achar que está tendo um ataque do coração. A criança não vai saber explicar. E é mais comum, é comum, inclusive, né, em adultos, quase todos os casos que eu tive em consultório, e acredito que a Tina também, a pessoa que chega com um diagnóstico de Já ansiedade. foi para o hospital antes. Já foi no hospital antes, chegou lá e olha, eu tô com taquicardia, tô tendo muitos relatos. Eu achei que eu estava tendo um infarto. Ou a pessoa pensa isso, pensa em AVC, né? Pensa em várias coisas. Sudorese também pode acontecer. Sudorese é suor, tá, gente? É o suor. Mãos e pés trêmulos também acontece. Dores no estômago, que a gente vai voltar nesse assunto. Vômitos também. Dificuldade de respirar. Dores de cabeça também podem acometer crianças, tá? Então, fica alerta quando a criança fala que tá com dorzinha de cabeça. Às vezes não é. Porque ficou às vezes um pouquinho mais no sol, aconteceu alguma coisa, tá desidratado. Pode ter realmente causas clínicas. Mas a gente pensar que pode ser alguma coisa relacionada com ansiedade, né? Dores de cabeça, imediatismo e roer unhas, né? Então, vou falar um pouquinho aqui. Esse imediatismo e roer unhas é muito de criança mesmo, né? Se você reparar, eu estava vendo uns vídeos e estudando sobre o roer unhas. Todo mundo acha assim, roer unha é um vício, é mania. Gente, roer unha é um dos principais sinais de uma ansiedade mais avançada.
Então, já começa a criança a roer unha, não é mania, a criança tá querendo roer unha porque é mania, né? Não é mania. Pode virar uma mania, porque ela vai ver que isso deixa ela mais calma. Que é a maneira dela Depois, diminuir a dela ansiedade. diminuir a ansiedade. Mas não é a mania propriamente dita. Então, a criança começou a roer unha, já repare que ela está com uma ansiedade elevada. Não sei se está já há muito tempo, mas naquele momento específico já está elevada. Procurar ver o que está acontecendo naquele momento, ou alguns dias, né, semanas, o que mudou muito na rotina dessa criança para que esteja acontecendo isso, tá? Perfeito. E agora vem isso, né, que a gente fala de vômito, dor de estômago. A criança fala: não quero ir para aula, tô com dor de estômago. Criança tem muito isso, né, de dizer que tá com dor de Ou, barriga. ou dor de liga barriga. da escola, né, professor falando, tá vomitando, ou tá com febre, ou tá com uma série de coisas, né, tá passando mal. É comum. É comum. A dor de barriga é clássica, quando elas não querem ir pra escola. Mas às vezes é porque ela não quer ir pra escola, porque tem medo de deixar os pais, mas às vezes tá acontecendo alguma coisa na escola. Não, e geralmente é o que eles falaram. Quando ela fala, eu tô com dor de barriga, pode ser uma desculpa a princípio, mas ela provavelmente ela já teve uma dor de barriga pensando em ir para a escola antes, né? Por quê? Porque acontece alguma coisa lá, de repente, que está despertando ansiedade nela. Pode ser, às vezes, não é alguma coisa ruim. Às vezes não é alguma coisa ruim, né? Tem crianças que quando tem aquelas excursões, passam até mal e acabam nem indo na excursão, porque ficam tão ansiosas de felicidade de ir, né? E acabam perdendo o passeio em função disso. Não tem um monte de criança que fica dodói bem perto do aniversário? E aí tá na festa lá febril, né? Gripado, todo inchado. Por quê? Porque tá ansioso pela festa, né? Isso também é importante. Tem crianças que elas antecipam, elas ficam antecipando muito, vendo muitas coisas. Então, você, por exemplo, você vai contar, vou fazer tua festa de aniversário. Se você contar muito tempo antes, essa criança, ela pode, isso é uma observação que você tem que ver nas crianças, perceber se ela fica muito tempo antes agitada. Se ela é uma criança que, se você contar com muita antecedência e ela apresentar isso, é melhor que você conte alguns dias antes. Sim. Para que ela tenha um prazo mais curto de ansiedade. E até porque, às vezes, dependendo da idade, ela também não tem muita noção de tempo, de distância. Isso, aí ela fala, mas tem criança, se eu dormir, né? Se eu dormir agora, eu vou acordar, que dia que é, né? Exato. Ou quando, por exemplo, você está numa viagem de carro com uma criança, é comum eles ficarem, já chegou? Mas vai demorar? Já chegou? Já chegou? Quanto falta para chegar? Porque eles não têm a mesma noção que a gente. Exato. Exato. Então, ficar de olho nisso, né? E quanto a isso, o imediatismo. O imediatismo, eu acho que fala um pouco da nossa realidade atual hoje, né? As crianças hoje, vamos pensar que elas têm um tablet na mão. Né? A criança está lá, os pais estão fazendo alguma coisa, precisam realmente de um tempo onde a criança fica mais focada em algo, né? Então, o que vai acontecer do imediatismo? A criança, ela tá lá girando, né? No tablet dela, tá lá, é tudo muito rápido. Se ela não gostou daquele vídeo, ela vai lá e fecha, vai ver outro. Ela tem esse recurso hoje que antigamente não tinha. A criança tinha que esperar para algumas coisas. Né? Então, acho que isso pega muito também, o imediatismo, tem que ser para ontem. Então, às vezes, ele está chamando a mãe para alguma coisa, e a mãe não pode ir em algum momento para aquilo. Aí começa aquela ansiedade, mãe, grita, chora, esperneia, não sei o quê. Por que está acontecendo isso? Porque também tem a questão que você falou do imediatismo, e eles não têm tolerado com a mesma frequência a questão da frustração. Exato. E você falou uma coisa mega importante. Esses dias eu estava conversando com um paciente adolescente. Isso acontece com crianças e com adolescentes. Essa questão dos vídeos rápidos. Tem o TikTok. Então, são vídeos muito curtos. É tudo muito rápido. Eu de e verdade. Muita informação diferente. Então, é o super estímulo. Eu, sinceramente, Thaís, o Terapia Etc e tal, tenho TikTok. Eu posto vídeos lá. Mas eu não consigo ficar no TikTok vendo aqueles vídeos. Não consigo. Eu fico ansiosa de ver aqueles vídeos, porque é tudo muito rápido, muita informação. Fala, meu Deus, que loucura. É um super estímulo para o cérebro, na minha concepção. Imagina para uma criança. Exato. Exato. Então, assim,
E dificuldades para dormir, tá? É uma Uhum. outra coisa. Porque assim, a criança, qual é a dificuldade para dormir? Já foram feitos estudos que tem um horário que é aquela higiene do sono. Se já para adulto isso é importante, imagina para criança, né? Você tem um monte de estímulos de som, de luz, da própria tela, né? As cores da tela, tudo que deixam você mais elétrico. Vamos colocar assim, hoje as crianças, né, até por uma questão de segurança e outras coisas, as crianças elas não brincam tanto na rua, em espaços abertos, só crianças que têm essa possibilidade, mas em geral, vamos pensar uma criança dentro de um apartamento, né, que é um lugar menor, né, mas que tem uma Mais certa fechado. limitação, ela vai gastar menos Menos. energia. Já acontece isso dela gastar menos energia. Então, isso já pode afetar no sono. Ainda com esses estímulos aí, né, de luz, de som, em horário errado, alimentação errada, muitas vezes, né, tem que fazer uma alimentação sem horário definido. Então, para a criança, dificuldades para dormir é um sinal. E está muito ligado também, às vezes, com o cenário do ambiente que essa criança vive, né? Que horas ela acorda, o que ela vai fazer? A rotina. Então, a rotina, como que a gente acompanha essa rotina da criança para a noite ela dormir? Ou é uma criança que dorme um pouquinho à tarde, né? Que tem, eu quero tetê, vou dormir um pouquinho, depois ela brinca de novo e depois ela pede o tetê e vai dormir à noite. Né? Tem uma série de coisas, então, que os pais devem acompanhar. Na dúvida, também é interessante crianças que não ficam o tempo todo com os pais. Por exemplo, tem crianças que ficam em creche, tem crianças que ficam com os avós. É bom sempre estar ali percebendo, junto com essas outras pessoas que lidam com a criança, como que está o dia a dia dela, dessa criança. Se está tendo alguma mudança na rotina dela, se ela está tendo algum comportamento que está diferenciando. Então, assim, o ponto-chave para perceber se está acontecendo alguma situação de ansiedade na criança é observar se dentro das rotinas da criança está acontecendo alguma coisa diferente nesse comportamento. Alguma Uhum. coisa que está saindo muito. E aí começar a perceber. Você não vai ter controle de todo o tempo, né? Hoje pai e mãe trabalham, as crianças ficam mais tempo na escola. Então pode perguntar para a moça da cantina, pode perguntar para o tio lá da escola, né? Para os inspetores, para a professora na escola, Uhum. né? Para as amiguinhas, uma hora numa conversa, né? E aí, para as mães das amiguinhas que às vezes ficam em casa, né, brincam. Então, dá para fazer isso. Que ficam com os avós ou com as babás, cuidadores. Dá para fazer isso também, para se perceber alguma coisa diferente, Sim. né? E uma coisa que você falou que me lembrou agora, que eu gostaria de levantar, não é o foco aqui, né, do nosso episódio hoje, mas crianças, por exemplo, que passam por situações onde os pais se separam. Geralmente elas vão apresentar estados de ansiedade. Por quê? Porque de alguma maneira, talvez na fantasia dela, dependendo da situação como essa separação acontece, Uhum, ela pode se sentir culpada. Ou às vezes os pais, por conta de problemas dos pais, uhum. brigam entre si, competem pela atenção da criança, competem, por exemplo, para ver qual é o pai e a mãe que é melhor, e isso vai gerar uma criança ansiosa. É porque a Então, separação por si já é uma mudança na rotina dessa criança, exato, vai né? mudar a rotina, mas eu acho que é importante para os pais que são separados, É, ou que estão em processo de separação, não esqueçam que a criança ela não tem recurso suficiente para lidar com aquilo naquele momento. É claro que é sempre importante prezar pela sinceridade, mas resolvam os seus problemas longe dessa criança, não envolvam a criança nesse isso. processo, porque, como diz a Tina, vai haver uma mudança de rotina. Tem. E é importante conversar com essa criança e dizer para ela, olha que os pais estão se separando, mas são papai e mamãe que estão se separando como marido e mulher. Eles continuam sendo pais, que nós Isso. continuamos te amando, que você é importante. Tentar estabelecer uma rotina para essa criança, já que vão morar separados, que sejam rotinas parecidas, porque também a criança, ela é esperta. Às vezes, dependendo do contexto, ela vai usar esse elemento da separação a favor dela. Ah, com meu pai eu consigo isso, com a minha mãe eu consigo aquilo. Então é importante até para que a criança também entenda ali que Uhum. não tem nada a ver com ela, que se estabeleça uma rotina e para diminuir a ansiedade e para evitar esse tipo de Mas é manipulação. mesmo, eu tenho até um caso disso, assim, dentro da família, né, que os pais estavam em processo de separar, não tinham definido ainda, mas como eles tinham dois lugares diferentes, uma criança mais ou menos de uns 6 anos, tá? Então tem a mãe ficou na casa
e o pai ficou no sítio, né? Então, de vez em quando, a criança ficava com o pai e de vez em quando a criança ficava com a mãe, né? Essa criança, antes de tudo isso, adorava ir para o sítio, curtia até mais o sítio, porque é uma criança que está acostumada com o interior, com brincar com terra, com sair. Mas o que, que foi acontecendo? Os pais resolveram voltar, né? Estão se relacionando, estão casados, mantiveram um casamento, tudo tá super legal. Mas o que, que aconteceu? Eles observaram que a criança começou a comer mais, né? Tava comendo muito. Talvez um transtorno alimentar que já está sendo olhado, e ela também não estava querendo mais ir para o sítio. E eles estavam, por que ela não está querendo ir para o sítio, né? Por quê? Porque ela entendia que se ela fosse para o sítio, era o momento que ela ia ficar só com o pai e que a mãe e o pai iam se separar novamente. E aí não, aí foi explicado que não, que você pode ir para o sítio, que é uma coisa que ela gosta muito. Mas ela perguntou, mamãe, você vem junto? Porque ela ficou com medo da mãe não ir, porque para ela ligou que cada um de um lado, o ir ao sítio seria novamente a separação, né? Então olha como tem que ser bem explicado, né? Uma mudança de rotina, porque para ela era natural antes ir com o pai, mas quando teve essa separação, ela compreendeu que um lugar era de um e o outro era de outro, e que Ela ela ia associou o ficar. Ela local associou. à separação. Aí foi explicado, não, vamos juntos, e mesmo que você pode ir depois separado, depois você vai voltar e o papai vai continuar aqui com a gente na casa. Então, ela está começando a compreender novamente, né, e a criar suas novas rotinas a partir disso. Olha que Né? interessante. Aconteceu. Né? E aí a gente vai falar, pais ansiosos, filhos ansiosos, Thaís? Sim. Com certeza. Eles dizem aqui, tem um dado, né, que quando você tem alguém na família, né, principalmente os parentes de primeiro grau, que você tem a chance, se você tem um caso de transtorno ansioso em primeiro grau, você tem 3,5 vezes mais chances de ter um transtorno de ansiedade, né? Mas sabe como eu interpreto isso um pouco também? Que tem a ver muito com o ambiente, porque as crianças, elas são muito perceptivas, né? Minha mãe, por exemplo, sempre foi muito ansiosa, mas ela tentava não demonstrar para mim, mas eu percebia. Sim. Eu percebia que ela ficava A gente ansiosa. nem chama de ansiedade. Acho que a criança fala, minha mãe é nervosa. É, alguma coisa assim. E aí vai passando para a criança isso, né? Porque às vezes algumas ações que a gente faz, até inconsciente mesmo, a corpo, criança né? percebe. O corpo fala, a gente A diz criança isso. percebe. Então, assim, aí vem o chamado, pais. Quando vocês têm filhos ansiosos, olhem para vocês também a ansiedade de vocês, porque tem uma pesquisa que diz também, muito na área clínica, tá? Não só com psiquiatra, psicologia mesmo. Chega a criança para falar com a psicóloga infantil, os pais às vezes estão, e aí ele vai, chama a mãe, primeiro vai com a criança, conversa tudo, aí chama a mãe e começa a falar algumas coisas que notou na criança. E a mãe fala assim, a mãe ou o pai, os cuidadores, nossa, mas eu sentia isso quando eu era criança também. E começam a associar que eles também eram crianças ansiosas, sentiam a mesma coisa e não percebiam, e que talvez essa ansiedade não foi cuidada e foi levada, né, para a adolescência, a inseguranças, medos, e isso está reverberando nessa criança também. Né? Então, aí, às vezes acontece, né? É a criança que precisa de terapia ou os pais? Às vezes os dois, Às vezes os né? dois. Começa por aí, então. Mas assim, pouca modéstia ideia. à parte, brincadeiras à parte, vou fazer uma piada interna. Quem nunca, qual profissional de psicologia não chegou à conclusão de que quem precisa de terapia são os pais? E aquele que fala, eu não preciso de terapia, é o que mais precisa, Nossa, né? é muito comum a gente, quem atende criança, a gente ouvir isso. Quem precisa de terapia aqui são os pais. Porque o filho, ele é reflexo daqueles pais, daquele ambiente. Quem é que cria os filhos? São os pais. Então, às vezes, é importante olhar para a sua história, o que você está ali projetando ou depositando naquela criança. Bom, e aí a gente tem alguns passos aí, né, para saber lidar melhor com essa depressão. Vou passar Depressão rapidinho não, com a depressão, desculpa, com a ansiedade. Então, primeiro passo. Primeiro você vai buscar um pediatra, você vai descartar que não está acontecendo nada, né, relacionado com algum problema físico, enfim, nada. Descartou isso? Aí você pode buscar uma avaliação de um psicólogo. Ok. Segundo passo.
Isso é muito importante, pais, mães, cuidadores. Não invalidem o que a criança está sentindo, porque se ela já tem uma insegurança e você invalidar e falar é frescura, você não tá com nada, ou bate, sei lá, faz alguma coisa na criança, força ela a fazer alguma coisa que ela não tá querendo, a criança ela vai começar de repente a nem colocar o sentimento para fora, ela vai guardar, o que também às vezes é até pior. Você sabe que eu tenho um caso desse no consultório? Só fazendo um parênteses, é uma pessoa adulta que quando ela era criança, ela sentia várias coisas físicas. E durante a infância dela, ela ouviu muitas vezes que tudo que ela sentia era sempre frescura. Ah, você não tá sentindo nada, isso é frescura, isso é frescura, isso é frescura. Hoje, quando ela sente alguma coisa física, ela duvida que possa realmente ser físico, né? Olha que loucura. Como isso reflete na vida adulta. Mas enfim. Ela mesma acha que ela tá inventando, né? Ela começou a achar que ela inventa as coisas desse tipo. Claro que aí o transtorno, nesse caso, dessa pessoa especificamente, ele é um pouco mais complexo, mas que tem muito a ver com ansiedade. Total, né? E uma outra coisa, tá? Então o que a gente faz nessa hora, né? Não invalida. Vai, senta, fica na altura da criança, olha nos olhos. O que você pode passar? Primeiro, ouvir a criança, sem julgamento. E falar, mas a gente também sentiu isso, porque quando a criança percebe que você também passou por aquilo, mas aquilo vai passar. Conforme você vai ficando um pouquinho maior, você vai tendo menos medo, vai ficando mais suave. Quer que eu te ajude agora? Quer um abraço, né? Essas coisas. Nunca falar que a criança está exagerando, que a criança está inventando, porque realmente é aquela ideia. Por um nervoso muito grande, o corpo é que sente. O pensamento dessa criança, numa criança ansiosa, ele está mais acelerado. Mas o que vai acontecer? Isso vai para o corpo. Então vai dar uma dor de barriga, né? Vai dar. De fato, ela está com dor de barriga. Ela Só pode precisa entender por quê. Por quê? Exato. É. Ah, mas você não comeu nada que fez mal? Você não tem isso? Toda vez você tem dor de barriga? Tá, mas toda vez ela tem dor de barriga, em que momento da vida dela? O que está acontecendo ali que ela está tendo dor de barriga tão frequente? Né? Terceiro passo, tratamento e acompanhamento, que a gente já falou, cada caso é um caso, né? Sim. Mas assim, hoje a gente tem muitos recursos, né? E não é só, a gente vai pensar em médicos, vai pensar em psiquiatras, se vai precisar de medicação ou não, né? Psicólogo, se vai precisar ou não. Na escola, como que tem que ser isso tratado? Porque de repente tem escolas que tem, né, o psicólogo lá dentro, pode ser conversado para observar, né? Tem tudo isso. E dentro também conversar com essa família, com as pessoas que estão ali, né, junto com essa criança, para que auxiliem nisso e não criem mais ansiedade nessa criança, né? Deixem ela à vontade para ela expressar seus sentimentos, né? E que se sentir confortável com isso. Isso que é muito importante. E outra coisa também, brincar com essas crianças, que eu acho que é o quarto passo. Criação de rotinas, que a gente já falou, né? Mas rotinas saudáveis. Criança, assim como nós adultos, né? E muitas pessoas com TDAH também, que se a gente vê aqui, tem muito caso de TDAH. Por que uma pessoa com TDAH precisa de rotina? Porque no TDAH ocorre muita ansiedade também. Né? Pensa numa aceleração total ali. Pensa numa criança que às vezes vai achar que essa criança tem TDAH, porque agora vira moda. Ah, a criança tem TDAH. Não, gente, às vezes a criança está passando por uma ansiedade, não tem nada a ver com TDAH. Então, dá algum problema na escola, que não está aprendendo, não está fazendo, não está prestando atenção na aula. Ah, tem TDAH. Não é assim, gente. Exato. Então, né? Muito cuidado com a generalização das coisas. Parece que as coisas viram modinha ultimamente, né? E com excesso de patologização, porque a nossa ideia não é patologizar, dizendo que as crianças têm transtornos de ansiedade, né? Como a gente sempre fala, a ideia é alertar para possíveis sinais que podem levar para esse lugar de ansiedade, mas às vezes um ajuste
numa rotina, no comportamento dos pais, um ajuste na escola, Ah, pode melhorar muito. isso, Para depois não sair por aí colocando todas as crianças nesse pacotinho do TDAH, isso. medicando que nem louco, e às vezes nem precisa disso tudo. Então vai a dica aí mesmo, né? Dica. Então, para a gente, estamos quase finalizando aqui. Dicas: rotinas saudáveis. Crianças precisam de rotinas, não precisam ser rotinas tão fechadas, mas tem que ter uma hora mais ou menos de levantar, a hora do café da manhã, do almoço, da escolinha, de tudo, né? O café da tarde, a hora de brincar. Criança precisa brincar, ela se desenvolve brincando para se tornar adolescentes e adultos saudáveis. É onde ela vai descobrir o mundo. Eles falam um pouquinho também, criança precisa ter um pouquinho de brincadeira de risco. Eu estava lendo nesse livro que depois a gente vai falar sobre em alguns episódios, mas assim, a geração ansiosa. Criança precisa ter alguma brincadeira de risco. O que que é uma brincadeira de risco? É pular algum, né, obstáculo, lógico, pode acontecer dessa criança se machucar, pode, mas, né, obstáculos menores, num lugar, mas a criança precisa testar as coisas. Adequado, né? Adequar. Por exemplo, se sujar, né, brincar com a massinha, se sujar com tinta, com algumas coisas. Então, é com isso que ela aprende. Então, o que está acontecendo? A gente está muito preocupado com a violência do mundo real e a gente está esquecendo da violência do mundo virtual. A gente está fechando essas crianças e não deixando que elas experienciem os sentidos dela. Como que você vai experienciar um tato, né? Por exemplo, você não brinca com massinha, você não se suja com argila, você não fazia um monte de brinquedo com argila, Fazia. sujava a casa inteira. Né? Argila, massinha, Um terra. monte de coisa. Terra. A criança tem que se sujar, né? Riscar o chão ali com giz, depois limpa, né? Ter espaço, tomar sol, curtir os amiguinhos. É isso, é um pouco da Brincar, ideia. Brincar. Uma outra Você falou de pular obstáculo, eu lembro de brincadeiras antigas que era, sei lá, pular amarelinha, pular corda. Pular corda, você está se exercitando. Tem a né? questão do desenvolvimento motor. Motor, pode pular corda com turma, né? Em equipe, que a gente entra no meio da corda, né? Tem essas coisas aí, Sim. muito legal. Desenvolve a parte motora e até a parte cognitiva. Sim, sim. Né? Fica só no computador, na tela, no TikTok e vai desenvolver o quê, né? Fica lá assim, né? E aí? É. Depois, se o filho tá robozinho, a gente não sabe por quê. E equilibrar os horários das rotinas, porque tem o horário de lazer e tem os horários das obrigações. Então, a criança precisa ela ter essa ajuda para que ela lide com essas rotinas a princípio. E depois ela vai criando mesmo, com naturalidade, as suas próprias rotinas e horários. Respeitar. Então, por exemplo, a criança precisa, lavou o pratinho, vai lá, né, cuida das coisinhas dela, arruma a cama. Dependendo, né? Cada um faz de uma coisa assim lúdica. Você pode ser mais lúdico com essas tarefas de casa, ajudar a mamãe, o papai, ajudar a professora na escola, né? São coisas que os alunos gostam Verdade. de fazer. Adorava ajudar a professora quando ela sente chamava. super importante. Nossa, eu não posso falar que eu gostava de fazer lá um mimeógrafo, tô entregando a idade, né? Não entregando fale a idade, mas isso. eu adorava. Eu adorava. E aí, depois de todos esses passos, né? E se a ansiedade não for tratada, né? Aí vem o impacto. Por que é importante tratar a ansiedade? Se ela não for uma ansiedade que não é olhada, ela pode se transformar em depressão, que aí a gente entra em depressão, né? Então pensa, a ansiedade, ela vai ser cuidada, quanto mais cedo você identificar, melhor. Para que não chegue em quadros, né? Sei lá, um toque de repente, pode virar um toque. Pode virar outras coisas, né? Depressão, toque, uma série de coisas. Eu de pessoas em setting que estavam depressivos e que apresentavam outros transtornos juntos. Porque uma coisa vai levando a outra, né, Thaís? Isso está cada vez mais comum, porque você não trata o primeiro, que está ali no começo, e aquilo parece que vai virando uma bola de neve. Perdão. Sim, até porque, vamos pensar de uma maneira física. Se você tem uma gripe e você não trata, ela pode virar uma pneumonia, não é assim? A mesma coisa, gente, com relação à saúde mental. Qualquer questão de saúde mental não tratada, ela tende a se agravar. Ela não vai sumir do dia para a noite. Simplesmente porque você varreu para baixo do tapete. Eu acho que é isso mesmo. Então, assim, eu vejo que a gente veio trazer um pouco aqui da ideia, né, de observar nossas crianças, o comportamento. Eu acho que o X da questão é aí, observar
os seus filhos e ter tempo de qualidade com seus filhos. Quando você tem o tempo de qualidade, não precisa ser todo o tempo do mundo. Hoje a rotina é corrida mesmo, né? Pai, mãe trabalham, tem muitas atividades às vezes, né? Então, a gente está em outra época, mas dentro dessa época mesmo que a gente está, uma coisa nunca vai mudar. A família precisa ter com a criança tempos de qualidade, com a criança e com o adolescente principalmente, porque eles estão em formação. E esse tempo de qualidade é onde vai formar o indivíduo mais seguro, mais maduro, proativo, né, Thaís? Então, vamos trabalhar isso. Pode ser um tempo de 1 hora do dia, mas é 1 hora de qualidade. Eu tô lá pro meu filho, eu tô lá para essa criança. Deixa o celular de lado, vai jogar um jogo, jogos de tabuleiro, né, que Muito ajudam a brincar legal. em equipe, um final de semana. Esquece o celular um pouquinho, vamos jogar com a turma, com a família, um jogo de tabuleiro, vamos assistir um filme e comentar sobre ele, vamos brincar em algum parque, né? Sim, andar de bicicleta. Ir na praia, correr, rolar lá na areia? Vamos se sujar um pouquinho, precisa, né? É super importante. Até porque, como você disse, a formação do indivíduo, ela se dá ali a partir do nascimento até... Eu costumo dizer, acho que a nossa formação ela é constante, mas acho que os primeiros anos, os primeiros 7 anos são super importantes que essa criança tenha pais que dão esse suporte, que façam essas atividades que a Tina falou, que estejam presentificados, como a gente sempre diz, naquela relação. Para que ele vá andando depois com as próprias pernas, né? Exatamente. São os pais que dão os recursos para a criança. Exato. Pelo É uma menos os responsa, hein? Pois é. Não é fácil, mas é possível. Sim, é possível. É isso. Gente, por hoje acho que é isso. Mais alguma coisa, Tina? Não, né? hoje é isso. Finalizamos. Então, finalizamos aqui o nosso episódio de hoje. Aproveitem para se inscrever no canal. Curtam o vídeo para que esse vídeo, o YouTube entenda que é algo relevante para que ele entregue para mais pessoas. Se você conhece algum pai, alguma mamãe que estejam precisando de auxílio com relação à ansiedade, encaminhem esse vídeo também. E a gente agradece o tempo de vocês por nos ouvir e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.